Você já ouviu falar sobre um homem chamado José, a qual era mais conhecido por ser José do Egito? Se não, então fica aqui neste canal que eu vou contar tudinho para você. Mas antes, inscreva aqui nesse canal e ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa obra venha crescer cada vez mais e que venha alcançar muito mais vidas. Ok? Muito obrigado e vamos para o vídeo. José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro de sua esposa mais amada, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve todas as disputas entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos de o seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que nessa designação se dá conta do modo em que Deus o exaltou sobre os egípcios. José nasceu em Parã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nesta época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável que José viveu talvez seja que era dos faraós hictíticos, entre 1720 a 1570 a.C. José era filho preferido de Jacó, pois além de ser o filho de sua velhice, também era filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava que era o filho predileto. Outro fato de exemplificar essa condição de filho favorito era o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como a certa. Os irmãos de José, nitidamente, tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois de 2 sonhos que José teve que a sua situação ficou cada vez mais complicada. Nestes 2 sonhos, a família de José se curvava perante ele. Estes sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região. Na ocasião, José já era o governador do Egito. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar os seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, modificado pelo ciúme, os irmãos de José planejaram matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben. Então eles lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas, tiveram uma ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos ismaelitas a Potifar, que isso é o oficial de Faraó.
José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar começou a lhe interessar e tentou seduzi-lo. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para fazer disso uma ferramenta para usar contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. A prisão que José estava no Egito era preso políticos, mesmo que era um local hostil. José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os prisioneiros. Na prisão, ele conheceu dois funcionários da corte de Faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite, e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos da cultura oriental da época eram considerados prestígios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira em 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Este sonho significa que dentro de 3 dias o copeiro teria tirado da prisão e retornando à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre a sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham aves e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. A interpretação desse sonho era que 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro e penduraria em uma árvore, e as aves comeriam a sua carne. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos da prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum dos sonhos dos magos e conselheiros pôde lhe dar uma interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que lhe mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia sido. No primeiro sonho, Faraó estava na beira do Nilo e viu sair 7 vacas gordas que comeram a pastagem. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após serem comidas as vacas gordas, elas continuavam magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins, que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. Este sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra, no Egito, 7 anos de fartura, mas depois haveria 7 anos de fome, tão severa que seria que esquecessem os tempos da fartura. Além de dar a interpretação de sonho,
Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. A função ocupada por José era chamada de o Oriente Antigo Zivis. Tratava-se de um principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser entregador de tesouros, da justiça e da execução de serviços dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio Zafenat-Paneia e se casou com Asenate, filha do sacerdote Dion. José e Asenate viveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representaram o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimentos. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes da parte de José, o governador do Egito revelou a sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Naquele foi um encontro carregado de emoções. Após a revelação de sua identidade, José tratou de fazer o seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou de todos os preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio e o sepultou em Canaã, conforme o seu desejo. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia ter sido um plano de Deus e que através de sua vida Israel foi preservada. José então viveu o resto de seus dias no Egito. Ele alcançou a 3ª geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Nós aprendemos com a história de José que tudo há um propósito, que o que Deus colocou na sua vida não é para o seu mal, mas sim porque há um propósito maior por detrás daquilo que você está passando.